Uma das minhas pacientes trouxe isso aqui numa consulta comigo e abriu a porta para eu falar de uma coisa que nunca ninguém fala: vida íntima durante e depois do tratamento oncológico. Por que ninguém fala sobre isso? Por que você não pode ter relação sem isso daqui? Porque a relação fica comprometida e você quase nunca tem vontade. Enfim, são coisas que as minhas pacientes sempre trazem aqui, mas que a gente quase nunca ouve uma abordagem mais específica e sincera sobre esse tema, que é super importante, relaciona sim a qualidade de vida da mulher, que é o que a gente fala aqui, do homem também, mas eu falo aqui sobre as mulheres. Enfim, eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, desse assunto tabu, né? Porque é importante, que perigo você corre se não fizer uso disso aqui durante a relação sexual. Eu achei muito interessante a minha paciente trazer essa questão, porque ela falou: Andressa, olha, usei esse material aqui e não tem látex. E a gente sabe que o látex às vezes causa um pouco de alergia e tende a ressecar mais a mucosa. Só que a mulher que está em tratamento oncológico já está com os hormônios super baixo, libido super baixa. É óbvio que essa mucosa já vai estar ressecada por questões fisiológicas relacionadas ao tratamento, questões emocionais. E acaba tudo aquilo, né, gente? Vai estar vivendo uma vida para o tratamento. Não tem mais aquela coisa, nossa, que fogo. É complicado, é difícil, é um momento mais introspectivo. Mas eu preciso falar sobre isso porque foi uma questão trazida por uma paciente que a parte sexual é muito importante para a qualidade de vida, para a rotina dela. Algumas mulheres que vivenciaram a jornada oncológica param de ter vida íntima por semanas e até por anos. E quando eu pergunto o motivo, as respostas são quase sempre as mesmas. Não tenho mais vontade, tenho medo de sentir dor, o meu corpo não é mais o mesmo, eu não sei se é seguro, eu não sei que cuidados eu tenho que ter para não prejudicar o meu tratamento, ninguém me falou que podia. Olha só. Então, trazer essas questões aqui, principalmente no mundo da internet, onde mais pessoas têm acesso, é super importante. E eu quero ressaltar que nenhuma dessas mulheres está errada, porque quando começa um tratamento oncológico, muda tanto a fisiologia do corpo, principalmente aquelas mulheres que sofrem a menopausa por conta das medicações, principalmente dos bloqueadores hormonais, que realmente elas sentem tudo isso, é real, é fisiológico, não é uma coisa só emocional de estar vivendo um momento super vulnerável da vida, mas fisiologicamente tem questões, como ressecamento, os hormônios baixos causam baixa libido, então não tem mais vontade mesmo. Enfim, a gente precisa criar uma forma, um contexto, que elas voltem a se sentir seguras para que, se quiserem ter uma vida íntima de novo, quiserem se relacionar novamente, elas tenham qualidade, mas principalmente informação para se relacionarem de forma segura. E esse é um assunto mais complexo, porque muita gente tem vergonha de falar, e numa consulta oncológica é difícil chegar nesse nível de pergunta, de questionamento, né? E normalmente as minhas pacientes sempre falam: Andressa, nessa primeira consulta a gente fica com a cabeça tão cheia de informação que às vezes o nosso médico até fala e a gente não consegue absorver porque a nossa cabeça tá ali com um monte de coisa para pensar, e o diagnóstico, e o tratamento, o exame, enfim. Então acaba passando mesmo, e depois vai perdendo um pouco essa coragem de perguntar sobre isso, e dificulta um pouco mais o processo informativo, né? Então a gente tem que trazer aqui esse assunto para que todo mundo fique alinhado, que sim, é possível ter relações, mas que a gente tem que tomar alguns cuidados que eu vou falar agora. E é óbvio que é um assunto bem complexo, bem profundo e que eu não consigo ampliar aqui num story de Instagram. Então, vai lá pro meu canal de YouTube. O vídeo dessa semana vai ser sobre vida íntima da mulher depois do diagnóstico do câncer. Espero vocês lá. Eu vou colocar aqui o link. Bora lá saber um pouco mais sobre isso para te ajudar.